Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Eu sou o Júnior Lopes e hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui um tapete que é o Senhor Tapete. Ele é difícil. E olha que para eu falar que ele é difícil é porque, aliás, ele não é difícil. Ele é médio, só que ele é demorado para fazer. Mas o resultado final vale muito a pena. A primeira etapa dele é muito fácil. Só que eu já tive. Eu vi que em vários canais tem essa estrela de 8 pontas. Por isso eu queria fazer uma coisa diferente. Aí eu já tinha visto também ele dessa forma que eu vou fazer aqui. E eu falei assim: vou recriar ele para vocês. E eu acho que deu certo. Gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês gostem também do resultado. Já chega se inscrevendo aí no canal, já chega deixando o like e ativa aí o sininho das notificações, tá bom? Vamos lá ver o que é necessário então para fazer essa obra de arte? Pessoal, para fazer esse trabalho, então, nós vamos precisar, por enquanto, desse material que está aqui em cima da mesa, não é? E as medidas são as seguintes. Vamos começar aqui pela cor de fundo. Nós vamos precisar de 4 retângulos. Ele está medindo 12 por 22, 4 unidades. Aqui desse quadrado, nós vamos precisar de 12 quadrados, ele está medindo 12 por 12. Aqui do triângulo, pessoal, eu já vou mostrar no próximo passo como que a gente chegou nesse triângulo nessa medida aqui, tá? Nós vamos precisar de 2 quadrados de 18 por 18 e nós vamos cortar ele no meio, tá bom? Aqui dos paralelogramos, nós vamos precisar de 8 cores. Eles estão medindo, eles têm 7 centímetros de largura, né? E para cada um deles, nós vamos precisar de 4 unidades de cada cor, certo? 8 cores, 4 unidades de cada, que também já vou ensinar a seguir, como que chegamos a isso aqui. Para fazer esse paralelogramos, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou ensinar aqui, vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Nós vamos pegar, ele tem 7 centímetros, né, de largura. Nós vamos pegar o tecido que a gente quer, vamos cortar uma faixa da largura que a gente quer, né? Por exemplo, essa aqui, vamos acertar ela aqui na base de 7 centímetros. Eu vou cortar ela um pouquinho maior de 7,5 para vocês verem melhor. Pronto. Cortei. Agora nós vamos pegar a nossa régua. Tem que ter ou essa régua aqui, ou aquela régua de caleidoscópio. Um das duas. Aí, vamos utilizar aqui o ângulo de 45 graus, né? Essa régua dela tem 30, 45 e 60 graus. Então, nós vamos posicionar aqui, ó, o ângulo de 45 graus. Vou até colocar aqui uma folha branca para ver melhor. Ó, pessoal, aqui tá meu ângulo de 45 graus, ó. Bem aqui, né? E ele tá fazendo assim. Então, eu venho e corto. Para ver melhor, mas não fez muita diferença. Então, vai ficar desse jeito aqui, né? O que a gente vai fazer? Tá aqui do lado direito, né? Com a minha mão direita, ó, direita. Eu vou passar, virar ela pro lado esquerdo. Ó, pro lado esquerdo. Centralizo ela aqui, exatamente igual. Como a faixa tem 7 centímetros, eu vou querer ele de 7 centímetros, né? Então, vou pegar aqui a minha régua. Ó, vou posicionar ela aqui. Desse jeito aqui. Alinhado aqui, ó. Vou contar 7 centímetros. Ó, aqui tem 5, né? Ó, se eu fosse cortar aqui,
alinhadinho, teria 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu venho com 6, 7. Ó, ela tá bem alinhada aqui, ó. O tecido tá bem alinhado na régua. Então, tem 7 centímetros de largura. Aí, o que eu faço? Centralizei direitinho. Pego o cortador e corto. E vai ficar desse jeito. Agora, se não quiser fazer com a régua os próximos, porque nós vamos precisar de 8 cores, né? Pega esse e faz como molde. Coloca em cima do tecido, assim já, ó. Ó, coloca em cima desse aqui. E acerta direitinho. E corta. Pronto, a gente separou um de cada, pessoal. A gente já pode fazer isso aqui, ó. Junta eles aqui. E agora nós vamos costurar de 2 em 2. Ó, vamos costurar esses dois, esses dois, depois a gente junta. Ok? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai costurar? Ó, nós vamos pôr aqui direito com direito. Vamos começar aqui. E aqui no final, nós vamos deixar mais ou menos meio centímetro sem costurar. Ok? Já mostro para vocês. Olha só, pessoal. Tá vendo que eu deixei aqui uma parte sem costurar, né? No final. Eu comecei, costurei tudo, mas aqui no final eu não costurei. Isso porque depois, quando a gente for colocar o quadrado, precisa estar aberto, tá bom? Aqui, a costura, nós vamos abrir ela e passar a ferro. Vamos passar a canaleta. Desse jeito, depois a gente passa a ferro. Agora vamos montar, já vamos cortar essa parte aqui da sobra. Pronto, agora vamos fazer esses dois. Ó, também meio centímetro mais ou menos, que é o tamanho da margem da minha costura, que é 0,50. Se você estiver costurando com a máquina doméstica de 0,75, você deixa de 0,75 aqui o espaço sem costurar, o aberto, né? Fazer desse jeito, pessoal. Vamos pegar aqui o quadrado preto, ó, ele tá aberto, não é? Essa parte aqui tá aberta. A gente vai costurar ele aqui. Nós podemos fazer de dois jeitos. Podemos passar uma costura, chega aqui, abaixa a agulha e continua. Ou fazemos aqui, depois aqui. Desse jeito aqui. Ó, volta ele aqui, ó. Baixa a agulha lá. Volta aqui. E faz aqui do outro lado. Abaixa a agulha bem lá no cantinho onde que parou. Ó. Tomba a costura aqui, ó, pra trás. E vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Ok? Ó. Vai sobrar esse espaço aqui mesmo, tá bom? Agora vamos fazer no outro.
Ó, fica certinho ali, ó, tá vendo? Coloca sempre a máquina num ponto menor, tipo 2, 2,5, que aí ela não anda tão rápido e facilita bastante. Posiciona a agulha lá onde a gente parou, no meio centímetro. Depois a gente passa ferro de novo. Olha, pessoal, esse ficou perfeitinho, ó. E também existe outra forma de colocar esses quadrados aqui, pessoal. A gente pode cortar o quadrado no meio e depois, ó, por exemplo, assim, e colocar ele assim, ó. Coloca ele assim e assim. Aí a gente costura aqui, ó. Costura aqui, aqui e depois aqui. Tem essas duas formas para fazer, né? Agora, para juntar essa parte aqui, é bem simples também. O que que nós vamos fazer? Nós vamos juntar de dois em dois. Vamos pegar isso aqui, né? Direito com direito. Vamos posicionar certinho aqui, ó, costura com a costura, na pontinha. E aqui no final, é aquela mesma história. Vamos deixar meio centímetro sem costurar, ok? Só no início da costura, depois que a gente acertou aqui a pontinha com a pontinha, que a gente costura tudo. Mas aqui no final, não. Abro a costura novamente. Costura com costura ali. Meio centímetro também sem costurar. Abro a costura no meio. Agora nós vamos colocar esse aqui de cima, daqui. Exatamente do mesmo jeito. Colocar ele aqui assim. Voltar para trás, né? Que tá aberto ali, ó. Volto aqui. Abro aqui também. Começo a costurar ali no cantinho, onde eu parei a costura. Ó, fica desse jeito aqui, pessoal. Depois a gente passa a ferro também. Agora aqui a parte de baixo. Exatamente igual. Agora essa parte, pessoal, ó, nós vamos pegar, vamos colocar a agulha, um alfinete, aqui nesse encontro aqui, ó, tá vendo que tá maior? Pronto, nós vamos colocar ela ali. Encontrando com essa aqui. Ó, comecei do avesso pra cá, né? Agora essa aqui, bem ali em cima. Desse jeito. Vamos passar uma costura aqui. Lembrando que, como temos que colocar o preto aqui ainda, nós vamos deixar o meio centímetro sem costurar também. Ó, aqui no início, ó. Vamos deixar meio centímetro sem costurar. Final também, meio centímetro sem costurar.
Ó, tá vendo que ficou perfeitinho, né? E aqui, ó, os finais estão abertos. Por quê? Nós vamos colocar agora os dois pretos que estão faltando. Da mesma forma que nós colocamos os outros. Pessoal, essa primeira etapa está pronto, né? Quem quiser deixar ele dessa forma aqui, esse trabalho dessa forma, que já está um trabalho bem bonito, pode deixar. É só cortar, se quiser deixar ele quadrado, né? Agora é só cortar essa parte aqui, ó. Assim. Ó, tá vendo que ele vai virar um quadrado, né? E não precisa cortar quatro de cada. Só um chega, né? Um de cada cor. E 8 quadrados de 12 por 12. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou colocar uma coisa mais difícil. Pessoal, agora nós vamos fazer esse efeito aqui, né? Em toda a volta. Como que nós vamos fazer? Ó, deixa eu abaixar aqui. Desse jeito. A gente junta esses três, junta esses três, junta esses três, para depois colocar aqui na base. Lembrando que agora aqui vai ser o mesmo método no final. Vamos começar aqui, né? E aqui, aquele mesmo esqueminha de deixar o meio centímetro aberto, porque depois nós ainda vamos colocar aqui o tecido de fundo. Aqui também, ok? Vamos lá juntar então. De lado por enquanto. Ó, pegamos aqui. E meio centímetro aberto aqui, no final. Agora vamos colocar a outra, desse jeito. Agora vamos fazer as outras todas. Então agora vamos colocar essa parte aqui, pessoal. Já está aberto, né? Aqui um pedacinho. Vamos fazer assim, igual nós fizemos da outra vez, das outros lados. Voltamos aqui, ó. Colocamos o pé da máquina lá no cantinho. E aqui não vamos costurar também até o final. Vamos deixar meio centímetro também. Ó, e vai ficar assim também. Vai ficar desse jeito aqui. Depois é só a gente passar a ferro, tá bom? Agora, vamos emendar o outro. Voltamos aqui, ó. Desse jeito, pessoal. Lembrando que aqui tá aberto, ó. No final. Pronto, pessoal. Agora vamos fechar essa parte aqui, né? Como que nós vamos fazer? Nós vamos voltar o trabalho, né? Pra cá. Ó. Voltou, né? Vamos posicionar a agulha bem aqui. Onde a gente parou de costurar, a gente vai descer a agulha bem aqui e vai costurar. E faz aqui um pequeno retrocesso, tá bom? Para não desmanchar. Lá em cima, desci a agulha
processo. Só isso, pessoal. Vai ficar desse jeito. Quando a gente passa ferro, ele já fica direitinho. Vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos pegar aqueles triângulos, vamos colocar aqui o quadrado nesse cantinho e o retângulo aqui. Desse jeito. Como a gente deixou aqui aberto, né? Do mesmo jeito, ó, tá aberto aqui, a gente volta aqui e fecha. Agora aqui o retângulo também tá aberto aqui, né? A gente pode colocar primeiro essa parte aqui, volta aqui, ó, coloca ele aqui assim. E agora fecha aqui. Ó, desse jeito aqui que fica. Os retângulos, os triângulos a gente coloca depois. Volta aqui. Agora, vamos lá. Agora vamos colocar os triângulos. Exatamente igual, pessoal. Ó, tá aberto aqui, né? A gente posiciona ele aqui assim. E passa a costurinha. Pronto, pessoal. Tá feito, né? Já coloquei aqui. Agora é só acertar essas partes aqui, ó. Cortar com... Colocar na base, centralizar e cortar. Mas de resto, tá prontinho. E colocar na base. Vamos passar ferro também. Pessoal, a minha base é o jeans. Ela tá medindo 55 por 82. E, pessoal, quem quiser fazer uma colcha, né, com esse trabalho, olha, os blocos, fica um bloco grande.
Ele ficou medindo 54 por 54, tá bom? E nós vamos precisar aqui também de faixas de 6 centímetros de largura para colocar nas laterais e faixas de 5 centímetros de largura para o acabamento, ok? Pessoal, terminamos mais um trabalho e olha só que maravilhoso que ficou esse tapete. Gente, olha só o tanto que esse tapete ficou bonito. Eu estou apaixonado por esse tapete. Olha, os encontros ficou direitinho. Ele não ficou perfeito, porque é a primeira vez que eu faço, né? Mas eu acho que por ser a primeira vez, ficou bom. Espero que vocês tenham gostado. Olha aqui o acabamento dele, perfeitinho. Ele ficou um tapete grande, pessoal. Ele ficou medindo 80 por 54, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de fazer ele para vocês, tá bom? Um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.